Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Geografia. Olá, tudo bem? Vamos iniciar a semana 1 do PET, volume 2, de Geografia do terceiro ano, e o tema Paisagens Naturais e Antrópicas. Seja bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre as paisagens naturais e antrópicas e quais os problemas ou vantagens ambientais que a transformação dessas paisagens pode causar. A apresentação. Paisagem natural. Paisagem natural é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas suas características típicas. Alguns exemplos de paisagens naturais incluem geleiras, desertos, florestas, savanas, o fundo do mar, pântanos e outros. Paisagem antrópica ou culturais são as expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem. Exemplos: periferia das grandes cidades, barragens, pontes, açudes, entre outros. Para saber mais, quer conhecer como é a vida de quem trabalha com extrativismo? Então tem um link, falando um pouquinho sobre como é a vida de quem trabalha com extrativismo. Atividades. Paisagem natural. Então a gente tem aí a imagem com as paisagens naturais. Número 1. Observe a imagem acima que mostra paisagens naturais e complete a frase abaixo utilizando as palavras em destaque. Então, nós vamos utilizar as palavras ambiente, elementos, sofreu, humana, conservadas, típicas. É um composto pelos da natureza e que não mantendo suas características. Número 2. De acordo com cada imagem, responda o que se pede. Nome da paisagem. Então, nós estamos vendo aí uma paisagem, você vai colocar, escrever nesse espaço. Elemento encontrado nessa paisagem. Então, nessa paisagem, você encontra quais os elementos que você encontra aqui. Então, aqui a gente está vendo casas, montanhas ou pessoas. Você vai marcar. Essa imagem pode ser chamada também de, ela pode ser chamada de paisagem natural, paisagem cultural ou paisagem original. Em qual paisagem encontramos os elementos conforme a imagem abaixo? Então, a gente tem aqui essa imagem, olha. Então, responda aqui. Número 3. Leia o trecho abaixo e responda. A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar e audição. Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem. O caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque. Em razão da abrangência desse termo, comumente ele é dividido em 2 tipos principais: as paisagens naturais e as paisagens culturais. Qual proposta você tem para conciliar o extrativismo com a preservação do meio ambiente? Então, estou falando aqui, qual a proposta, o que você tem, Qual a sua ideia para poder conciliar o extrativismo com a preservação do meio ambiente? Número 3. Baseado em tudo que vimos nessa aula, faça um desenho no espaço abaixo representando as paisagens. Então, você vai fazer um desenho representando a paisagem natural e a paisagem antrópica, nesse espaço aí. Agora, escreva 2 elementos de cada paisagem que você desenhou. Depois que você fez o seu desenho, você vai escrever 2 elementos de cada paisagem. Você desenhou a paisagem natural e você desenhou também a paisagem antrópica, E aí você vai escrever nesse espaço. Bom, então na atividade número 1, a gente primeiro observa essa imagem aí, das paisagens naturais,
E depois a gente vai completar a frase utilizando as palavras ambiente, elemento, sofreu, humana, conservadas, típicas. Então, ficou assim, ó. A gente está se referindo à paisagem natural. Então, é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas suas características típicas. Então, nós utilizamos todas as palavrinhas, né? As palavrinhas que estão aqui, e eu acrescentei a palavra intervenção, né? Porque com certeza ficou faltando, senão ficaria sem sentido. Você pode colocar também ação humana, não sofreu ação humana. Então, aqui nós estamos falando da paisagem natural. Então, é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas suas características típicas. Bom, no número 2, tá assim, de acordo com cada imagem, responda o que se pede. Então, aí nós temos essa imagem e é para você colocar o nome dessa imagem. Então, é uma paisagem antrópica. Depois, elemento encontrado nessa paisagem. Então, nessa paisagem aí, a gente tem os elementos encontrados, casas. Você vai marcar o X aí, casas. Essa imagem pode ser chamada também de paisagem cultural. Então, a paisagem antrópica também pode ser chamada de paisagem cultural. Em qual paisagem encontramos elementos conforme a imagem abaixo? Então, essa imagem aqui, ó. Vendo? Então, nós estamos vendo essa imagem, ela é uma paisagem natural. Então, você vai responder, ó. Responda aqui, paisagem natural. Bom, então aqui é a proposta que você tem para conciliar o extrativismo com a preservação do meio ambiente. Então, o extrativismo, ele refere-se a toda atividade em que ocorre a retirada de recursos do meio ambiente. E a gente sabe que ocorre mesmo o extrativismo, é necessário, né? Tanto o extrativismo vegetal, mineral, animal. Então, qual é a proposta que você tem? Então, você vai escrever aí. Então, retirar os recursos da natureza de maneira sustentável é também uma ideia, uma proposta, né? Então, aí você vai escrever. Mas retirar os recursos da natureza de uma maneira sustentável também é uma proposta aí para se pensar. Vamos agora para o número 3. Bom, então aqui no 3 você vai fazer um desenho da paisagem natural e da paisagem antrópica. Você tem exemplos no próprio texto, né? Então a paisagem natural é aquela que não sofreu ação do homem. Então você vai escolher aí, você quer desenhar o quê? Uma cachoeira, árvores, qual a paisagem você quer colocar? Na paisagem antrópica você vai fazer o desenho de uma paisagem que sim, teve a ação do homem, teve a intervenção do homem. Então, você vai fazer o seu desenho aí. No próprio texto também a gente tem exemplos, né, das paisagens antrópicas, mas você já estudou, você está sabendo, né, o que é paisagem natural e o que é paisagem antrópica, e vai fazer o desenho. Depois do desenho feito, você vai escolher 2 elementos de cada paisagem que você desenhou e vai escrever aí. Então, se você desenhou lá na paisagem natural, árvore ou uma cachoeira, uma coisa, o que tem no seu desenho? Pode ter mais coisas, mas você vai escolher 2 e escrever aí, na paisagem natural. Depois, na paisagem antrópica é a mesma coisa, você vai escolher 2, né? Você fez o seu desenho com bastante coisa lá, você escolhe 2 elementos e escreve aí no espaço também. Bom, depois de você ter feito o seu desenho, né, da paisagem natural, da paisagem antrópica e ter colocado os elementos, né, que você escreveu tanto na paisagem natural quanto na paisagem antrópica, vamos imaginar que você colocou aqui prédios, pontes, né, barragens, alguma coisa assim. Então, você vai colocar aqui, você vai escolher e coloca aqui, na paisagem natural. Você coloca a paisagem natural. Imagina que você fez uma linda cachoeira, os pássaros voando, borboleta, as árvores em volta. Então, você escolhe aqui. E na paisagem antrópica, a mesma coisa. Então, a gente finaliza o PET da semana 1 de Geografia do 3º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aproveite, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e deixe o seu like. Grande abraço para você, até o próximo.